Rede Globo São Paulo. Bom dia. Juntos novamente, Rede Globo e você, para viver intensamente hoje, terça-feira, dia 19 de março de 1991, todo este universo de emoções. Dentro de instantes, telecurso 2º grau. 7 horas, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia São Paulo. 8 horas, Show da Xuxa. 1 hora, Globo Esporte. 1h10, São Paulo Já. 1h25, vale a pena ver de novo, Top Model. 2h20, Sessão da Tarde. Uma aventura no espaço. 4h15, Sessão Aventura, Space Cop e Bycrossers. 5h30, Escolinha do Professor Raimundo. 6 horas, Barriga de Aluguel. 6h50, Lua Cheia de Amor. 7h45, São Paulo Já. 8 horas, Jornal Nacional. 8h30, Meu Bem, Meu Mal. 9h30, Araponga. 10h30, Festival de Verão, Expresso para o Inferno. 00h20, Jornal da Globo. 00h50, Campeões de Bilheteria, Casa Nova e a Revolução. Dia 25, a grande festa do cinema mundial. Oscar 91. A região norte, formada pelos estados do Amazonas, Acre, Pará, Rondônia e pelos territórios federais do Roraima e Amapá, é, em extensão, a maior região do Brasil. No entanto, nela vivem apenas 4,9% da população brasileira. É a região menos povoada do Brasil. É dessa região que nós vamos falar hoje. Essa mancha verde corresponde ao maior e mais complexo ecossistema da Terra, a Amazônia. São 6 milhões de quilômetros quadrados. Uma floresta exuberante cobre todo esse território. E sua importância não se restringe apenas ao Brasil ou à América do Sul. A floresta amazônica é um patrimônio do planeta, de toda a humanidade. A região norte do Brasil ocupa 60% dessa área. O agrônomo Enéas Salati é um profundo conhecedor da região amazônica. Há 15 anos ele pesquisa o ciclo das águas e os nutrientes da floresta amazônica. É sobre ela que a gente vai conversar agora. Professor Enéas, como se formou a floresta amazônica? A floresta amazônica se formou através de uma evolução e seleção de espécies sobre uma planície que se formou num antigo lago que foi preenchido pelos sedimentos transportados a partir dos Andes. Nesta região que hoje conhecemos como planície amazônica, a precipitação é relativamente alta, cai mais de 2 metros de água por ano, na forma de chuva. Isso fez com que ao longo do tempo os solos fossem empobrecidos através de uma erosão. E hoje, embora a gente encontre uma floresta bonita, uma floresta muito rica, um dos ecossistemas mais complexos e bonitos do planeta Terra, os solos sobre o qual esta floresta está implantado é um solo relativamente pobre. É surpreendente saber quão frágil é o equilíbrio dessa floresta tão exuberante. Mas é justamente por causa dessa fragilidade que ocupar e integrar a região norte ao resto do país sempre foi uma questão problemática. Porque não se trata apenas de explorar seus recursos, suas riquezas. É preciso também evitar a sua destruição. Mas como é que essa região vem sendo ocupada? A região norte já era conhecida dos europeus desde 1500.
Em janeiro daquele ano, Francisco Pinzón, um navegador espanhol, percorreu a foz do rio Amazonas meses antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil. No começo do século XVII, navegadores ingleses, franceses e holandeses percorreram o rio Amazonas com o objetivo de estabelecer pontos de extração de cacau, guaraná e anil, as drogas do sertão. Esses navegadores foram expulsos pelos portugueses que em 1616 fundaram o Forte Castelo. Este forte deu origem à cidade de Belém. A natureza da região, seu clima, seu solo, a floresta, seus rios, impediu que ali se cultivasse a cana-de-açúcar, a atividade que mais intensamente interessava os portugueses no início da colonização. A pequena população que ali se fixou dedicava-se apenas à caça, à pesca e à coleta das drogas do sertão. Na segunda metade do século XVIII, missões religiosas espalharam-se pela região e deram origem a várias cidades como Santarém, São Paulo de Olivença e Óbidos. Mas a ocupação dessa região só se intensificou para valer na segunda metade do século XIX, com a extração do látex, atividade que tornou-se a base da economia da região. De 1870 a 1910, o ciclo da borracha atingiu o seu auge. Os seringalistas enriqueceram rapidamente e a cidade de Manaus chegou a ser considerada uma das 5 cidades mais ricas do mundo. A partir de 1920, essa atividade entrou em decadência e até 1950, a economia da região norte permaneceu praticamente paralisada e isolada do resto do país. A preocupação em ocupar e integrar a região norte ao resto do Brasil fez com que, durante o governo de Juscelino Kubitschek, fosse construída a estrada Belém-Brasília. Com ela, foi iniciada a ocupação do setor oriental da Amazônia. A partir de 1964, o governo federal, com amplos poderes políticos, impôs uma política de ocupação e aproveitamento da região norte. E a integração dessa região ao resto do país passou a ser encarada como um problema de segurança nacional, uma questão de soberania brasileira. Em 1966, foi criada a SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. A SUDAM, ela surgiu no bojo da chamada Operação Amazônia, em 1966. E ela foi criada para dar desenvolvimento ao chamado Espaço da Amazônia Legal, compreendida pelo estado do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, parte de Mato Grosso, parte de Goiás. O objetivo principal da SUDAM foi, tendo como seu parâmetro a sua co-irmã Sudene, criar condições de desenvolvimento para esta área, através de incentivos, principalmente incentivos fiscais oriundos do imposto de renda, e mais a coordenação de um planejamento para esse espaço da Amazônia Legal. O fato é que, durante esses últimos 20 anos, muita coisa foi feita no sentido de ocupar a região norte. Foi criada a Zona Franca de Manaus, iniciaram-se os projetos de colonização, grandes projetos agropecuários, projetos para a exploração dos recursos minerais. Foram construídas estradas como a Transamazônica e hidrelétricas como o Tucuruí. Em 1957 foi criada a Zona Franca de Manaus. E essa Zona Franca de Manaus, nessa altura, não passava de um pequeno armazém dentro do porto de Manaus, onde as mercadorias vinham para esse local e ali eram internadas. Ou seja, saíam dali para outro lugar qualquer, pagando direitos, etc. Somente 10 anos depois,
Em 1967, quando foi criada a Superintendência da Zona Franca, que veio no conjunto de leis da Operação Amazônia, ela passou a ter 10 mil quilômetros quadrados. Aí a Zona Franca teve um espaço maior. Nesta altura, em 1967, quando foi criada a Zona Franca, o município de Manaus tinha 14 mil quilômetros quadrados, dos quais 10 mil quilômetros quadrados eram a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus ela não teve um planejamento prévio, diferente, muito diferente das coisas brasileiras. Se faz um planejamento. Não. Foi feita a lei e como ninguém conhecia muito sobre Zona Franca, as coisas foram se enquadrando à medida do desenvolvimento. Começo era comércio, depois implantação de indústria, depois agora consolidação e agora vamos para o modelo de exportação. As coisas foram tomando um caminho de evolução à medida das necessidades. Hoje em dia nós temos definido 4 segmentos industriais, que são os setores principais da Zona Franca. É o eletroeletrônico, é o principal deles, é notório, todo mundo vê. Hoje em dia, a maioria dos produtos, se não quase que a totalidade dos bons produtos eletroeletrônicos brasileiros são produzidos na Zona Franca de Manaus. O óptico, o duas rodas e o relojoeiro. Nós temos 12 fábricas de relógios. Nos últimos 20 anos, especialmente a partir de 1970, com a ocupação praticamente total das terras agricultáveis nas regiões Nordeste e Centro-Sul do Brasil, a Amazônia se tornou a última fronteira agrícola do país, ou seja, a última grande área ainda a ser ocupada pela agricultura. Esta ocupação se deu fundamentalmente através de 2 formas: os grandes projetos agropecuários e a imigração dos pequenos agricultores. Os grandes projetos agropecuários foram implantados nessa região com fortes estímulos governamentais, uma vez que as terras destinadas a esses projetos foram entregues a custos praticamente nulos, uma vez que o custo dessas terras era simbólico. De outro lado, os investimentos necessários a essas terras para torná-las agricultáveis foram realizados através de incentivos fiscais, ou seja, impostos que deveriam ser recolhidos ao governo federal eram destinados a esses projetos, através de uma legislação específica. A justificativa para esses grandes favores governamentais era de que haveria um grande aumento da produção agropecuária na região e a criação também de um grande número de empregos. O que a realidade nos mostra hoje, passados 15, 20 anos, é que infelizmente esses objetivos não foram alcançados, uma vez que esses projetos dirigiram-se quase que todos eles para a pecuária, que nós sabemos emprega muito pouca mão de obra e que, de outro lado, face aos baixos níveis de produtividade alcançados, não gerou produção de alimentos e nem mesmo de carne significativa a nível regional e muito menos a nível nacional. Do ponto de vista industrial, a Zona Franca de Manaus formou ali um verdadeiro polo industrial que é um tanto estranho à Amazônia, pois não utiliza matéria-prima regional, nem formou um mercado tipicamente regional para os produtos ali fabricados. Eles são consumidos praticamente em todo o Brasil. Também não atendeu, e seria mais um ponto negativo, a todo um contexto geral da Amazônia. Foi mais um polo econômico de desenvolvimento dentro da imensa região. Evidentemente, um projeto dessa natureza trouxe um grande progresso demográfico e até certo ponto econômico para a zona de Manaus e vizinhanças. A cidade, num espaço de pouco mais de 15 anos, triplicou a sua população e quadruplicou a sua área. Todavia, os problemas sociais surgiram. Um crescimento tão rápido não poderia ser ordenado. Logicamente, as favelas se multiplicaram e, logicamente, os problemas advindos da sua presença também se multiplicaram. Assim, a região norte vem sendo ocupada. Hoje, a área desmatada representa uma parcela pequena da floresta. No entanto, se a ocupação da região continuar a ser feita de maneira caótica, não planejada,
como tem acontecido nessas 2 últimas décadas, a área, segundo os estudiosos, pode aumentar assustadoramente, a ponto de englobar toda a região. Professor, quais são os focos de desmatamento da floresta amazônica? É importante a gente salientar o seguinte: a região amazônica, a floresta amazônica, propriamente dita, praticamente ficou intocada até 1970. Hoje em dia, as áreas que foram mais desmatadas, são sob pressão mesmo de desmatamento, é o norte do Mato Grosso, a Rondônia, o Acre, a Roraima, o Amazonas, algumas regiões do Pará e, mais recentemente, algumas regiões do Maranhão. E o que isso significa? A floresta pode acabar? Bom, a sua preocupação é exatamente a preocupação de todos os brasileiros. Na realidade, o que isso significa é que num estado como o da Rondônia, em 1983, 6% da floresta já havia sido cortada. E nós podemos falar que, de forma global, na Amazônia, provavelmente 8% da floresta original já foi desmatada. Isso significa que aproximadamente numa década foi cortada a floresta equivalente a um estado de São Paulo. Se a floresta vai acabar, a pergunta é duvidosa. No entanto, eu responderia assim: a floresta no norte do Paraná acabou em pouco mais de 30 anos. A floresta no estado de São Paulo acabou de vez, praticamente menos que 1% da floresta original existe. Então a tendência da ocupação intensiva é a floresta desaparecer. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. O Estado brasileiro. Este é o tema do nosso próximo programa. Uma garotada maluca. Será que dá pra me tirar daqui? Entrando por acaso numa viagem emocionante. Parece um sonho. E cheia de perigos. Deixa eu entrar. Por favor, deixa eu entrar. Uma aventura no espaço. Sessão da tarde. Hoje, depois de Vale a Pena Ver de Novo. Mr. Orville Wright? Yes, can I help you? Yes, let me introduce myself. I'm Theodore Simpson from Boston. I heard that you and your brother were building an airplane. Yes, in fact, we'll try to make it fly today. Really? Are you sure it will fly? Do you have any doubts? I don't have any doubts. I just... Well, good. We'll run the motor for some minutes in order to warm it up. Wilbur, my brother, will run beside the machine. He will hold the wing in order to balance it. Do you have any questions? No, I have no questions. Good luck. Os irmãos Orville e Wilbur Wright são os precursores da aviação nos Estados Unidos. No diálogo que nós apresentamos hoje, Orville Wright conversa com Mr. Simpson, momentos antes de uma das tentativas de voo num dos aparelhos projetados pelos dois irmãos. Trata-se, evidentemente, do primeiro encontro entre Orville Wright e Mr. Simpson, e por isso, no início do diálogo, Mr. Simpson se apresenta. Veja.
Let me introduce myself. I'm Theodore Simpson from Boston. Ao se apresentar, Mr. Simpson refere-se a ele mesmo, usando a palavra myself. Myself é um pronome reflexivo que corresponde à primeira pessoa do singular I. Vamos ver outros exemplos de pronomes reflexivos em inglês. Sometimes I ask myself why people destroy nature. Algumas vezes eu pergunto a mim mesmo por que as pessoas destroem a natureza. I ask myself. I ask myself. He asks himself why people destroy nature. He asks himself. He asks himself. They ask themselves why people destroy nature. They ask themselves. They ask themselves. Cada pronome tem o seu reflexivo correspondente. Observe. I, myself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. You, yourselves. They, themselves. Agora vamos rever um trechinho do diálogo entre Orville Wright e Mr. Simpson. Em determinado momento da cena, você vai perceber que Mr. Simpson expressa suas dúvidas quanto ao sucesso da tentativa de voo. Veja o que ele pergunta. Are you sure it'll fly? Will fly é o simple future do verbo to fly, que significa voar. Orville Wright explica a Mr. Simpson como fará o avião voar. Nessa descrição, são utilizados verbos que ainda não conhecemos. Repare. We'll run the motor for some minutes in order to warm it up. Wilbur, my brother, will run beside the machine. He will hold the wing in order to balance it. Will run é a forma contraída de we will run, que é o simple future do verbo to run. Neste caso, to run refere-se ao funcionamento do motor. Ou seja, quando Wright diz we'll run the motor for some minutes, ele quer dizer que eles vão fazer o motor funcionar por alguns minutos. Agora, por que eles vão fazer o motor funcionar por alguns minutos antes de levantar voo? Acompanhe a explicação de Orville Wright. We'll run the motor for some minutes in order to warm it up. To warm up. To warm up. Wilbur, my brother, will run beside the machine. Will run é o simple future do verbo to run, que significa correr. Na primeira frase, Wright diz, we'll run the motor. Na segunda frase, ele diz, Wilbur, my brother, will run at the side of the machine. Ou seja, na primeira frase, o verbo to run aparece com o sentido de funcionar. E na segunda frase, o verbo to run aparece com o sentido de correr. Agora vamos retomar esta última frase de Wright e prestar atenção na sua continuação. Wilbur, my brother, will run at the side of the machine. He will hold the wing in order to balance it. Wright diz que seu irmão Wilbur correrá ao lado do aeroplano. Ele segurará a asa a fim de equilibrar o aparelho. Will hold é o simple future do verbo to hold, que significa segurar. Nessa mesma frase, aparece um outro verbo, to balance, que significa equilibrar. Continuando a rever a cena, vamos ver que há um momento em que Orville Wright faz duas perguntas a Mr. Simpson. Veja. Do you have any doubts? Do you have any questions? Orville Wright quer saber se Mr. Simpson tem alguma dúvida, alguma pergunta. Vamos ver como é respondida a primeira pergunta. Do you have any doubts? No, I don't have any doubts. Mr. Simpson diz que não tem nenhuma dúvida. Na interrogativa, a palavra any significa alguma. Já na negativa, a mesma palavra any
significa nenhuma. Agora vamos ver a resposta de Mr. Simpson à outra pergunta. Do you have any questions? No, I have no questions. Mr. Simpson diz que não tem nenhuma pergunta a fazer. No também significa nenhum ou nenhuma. Só que esta forma é utilizada com o verbo na afirmativa. Observe. I have no questions. Mas o sentido geral da frase é o de uma negação. Vimos duas maneiras diferentes de responder uma pergunta. A escolha entre uma ou outra forma vai depender da ênfase que queremos dar à negativa. Observe agora como Mr. Simpson pode responder a mesma pergunta dessas duas maneiras diferentes. Do you have any doubts? No, I don't have any doubts. No, I have no doubts. As duas respostas podem ser traduzidas da mesma maneira. Eu não tenho dúvidas. A forma I have no doubts, no entanto, dá maior ênfase à negação. Vamos imaginar agora que as respostas de Mr. Simpson às perguntas de Wright fossem afirmativas. Então, observe. Do you have any doubts? Yes, I have some doubts. Do you have any questions? Yes, I have some questions. Como nós já vimos em programas anteriores, a palavra some significa algum ou alguma e os seus plurais correspondentes, alguns ou algumas. No texto que nós apresentamos hoje, apareceu uma frase afirmativa utilizando a palavra some. E há exemplos também da utilização das formas any, not any e no. Vamos agora rever todo o diálogo, prestando atenção na utilização dessas palavras. Mr. Orville Wright? Yes, can I help you? Yes, let me introduce myself. I'm Theodore Simpson from Boston. I heard that you and your brother were building an airplane. Yes, in fact, we'll try to make it fly today. Really? Are you sure it will fly? Do you have any doubts? I don't have any doubts. I just... Well, good. We'll run the motor for some minutes in order to warm it up. Wilbur, my brother, will run beside the machine. He will hold the wing in order to balance it. Do you have any questions? No, I have no questions. Good luck. No próximo programa, nós vamos continuar falando sobre invenções famosas e estudaremos um texto que fala sobre a televisão. E aí, nós vamos aprender novas formas de nos expressar na língua inglesa. Até lá, goodbye.